Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do nosso encontro de hoje são alguns conceitos dentro da ecologia. A gente vai falar um pouquinho de habitat, de nicho ecológico, de ecossistema e de ecótone. Então vamos começar. Eu começo te relembrando, é claro, o que é ecologia. Ecologia é uma área, uma parte da biologia que estuda a interação, as interações entre os seres vivos. Então, ecologia, vem de oikos e logos, que significa o estudo da casa, o estudo da nossa casa, que no caso é o planeta Terra, e todas as interações, ambientais e naturais que nós temos dentro dele. Então, a ecologia, ela se debruça, ela se dedica a entender as interações entre os seres vivos e também desses seres vivos com o ambiente no qual eles estão inseridos. E atualmente a ecologia ela tem trazido questões muitíssimo relevantes relacionadas à existência humana no planeta Terra. Então nós humanos, a partir da ecologia, a gente tem repensado um pouco, isso é urgente, repensar um pouco essa estadia do ser humano no planeta Terra, o que o ser humano tem feito, que tem impactado, essas interações que acontecem no planeta. E mais, a ecologia, para que ela se consolide como uma ciência, ela precisou construir uma série de conceitos, uma série de ideias específicas da ecologia que vão auxiliar no entendimento dessa disciplina, no entendimento dessa área de conhecimento. Então, nós temos aqui alguns exemplos, Então, nós temos aqui nicho ecológico, espécie, ecossistema, habitat, ecótone, bioma, biosfera, populações. Então, um conjunto de conceitos que a ecologia criou para que a gente pudesse compreender o que essa ciência tem a dizer para nós. Então, vamos começar com o conceito de habitat. Habitat é o espaço que cada organismo ocupa em um ecossistema. Ou seja, o local que esse organismo vive, que possui tudo aquilo que ele precisa para sobreviver, especialmente condições favoráveis de alimentação e de reprodução. E a gente também pode entender o habitat como o endereço do organismo, Onde é que ele vive? Ele vive numa determinada região com umas determinadas condições que favorecem a reprodução, a alimentação desse organismo, E, consequentemente, a reprodução e perpetuação dessa espécie. Então, nós temos aqui dois exemplos de habitat. Nós temos um intestino humano com umas lombrigas. Então, o habitat dessa lombriga é um intestino. E aqui a gente tem um líquen, e um insetinho aqui vivendo no líquen. Então, o habitat desse inseto é o líquen. Percebe que não necessariamente um habitat ele precisa ser um local muito grande. Dependendo da escala que a gente estiver tratando, ele pode ser um local muito pequeno, como uma ferida de pele, como um líquen, enfim, Aqui a gente tem 4 exemplos de habitats. Então, um habitat mais seco, uma região mais desértica, uma savana. Aqui nós temos uma região com neve. Aqui nós temos o fundo do mar, então nós temos um recife de coral. E aqui nós temos a mata de araucárias, Nós temos uma região serrana, com campos e algumas árvores, alguns pinheiros mais altos, Isso tudo para dizer que cada organismo, a depender das suas características, vai viver em um determinado habitat ou em outro, Nós não esperamos encontrar ursos polares na região desértica, Ao mesmo tempo que a gente não espera encontrar organismos aquáticos numa região com neve, Tudo precisa fazer um certo sentido biológico, e faz. Nicho ecológico. Nicho ecológico é o nosso próximo conceito e ele é caracterizado como as atividades que um organismo realiza e desenvolve no ecossistema. Como assim? Alguns autores ainda consideram que o nicho ecológico é o papel, a função ou ainda a profissão de um determinado organismo no ambiente que ele vive. Só que o nicho ecológico, no final das contas, ele é muito mais complexo do que isso. Ele é multifatorial. A gente diz que o nicho ele é multidimensional, porque ele precisa considerar uma série de fatores desse organismo para que a gente entenda o verdadeiro nicho ecológico do organismo. Então, ele é muito amplo, ele é muito complexo. Então, quando a gente acaba restringindo somente a profissão do animal, a gente acaba perdendo a riqueza que é esse conceito, que envolve vários outros fatores, Então, o nicho ecológico, já que ele é tão amplo assim, ele inclui vários fatores, Então, o habitat,
a alimentação dos organismos, os predadores, né? As interações que ele tem com outros seres vivos, enfim. Tudo isso é considerado para a gente montar o nicho, para a gente entender o nicho de um determinado organismo. E ainda a gente também pode entender o nicho ecológico como o conjunto das tolerâncias e das necessidades de um determinado organismo no ambiente, né? Então percebe que o nicho ele é um monte de coisa ao mesmo tempo. Então é esse papel, né, esse conjunto de atividades, todas essas condições de tolerância e de necessidade de um organismo vivo. E se a gente, por exemplo, fosse pensar o nicho de um determinado organismo vivo? O que a gente considera quando a gente vai pensar esse nicho ecológico? Um monte de fatores associados a esse organismo. Esse é o nicho ecológico dele. Então, inclui a alimentação, inclui o habitat, inclui as estratégias de sobrevivência, as interações, as especificidades reprodutivas, mas também as doenças mais comuns, os predadores naturais, enfim, uma série de características para montar esse nicho ecológico de um indivíduo. E um nicho ecológico de um organismo, de uma espécie, nunca é exatamente igual ao nicho ecológico de outra espécie. Se esse nicho fosse exatamente igual, elas seriam a mesma espécie, tá? Os nichos ecológicos entre espécies, eles são sempre diferentes. Podem ser muito parecidos? Podem ser, mas necessariamente diferentes. E às vezes as pessoas acabam confundindo, né? O nicho ecológico com o habitat. E acabam confundindo esses dois conceitos. Então, dado que o nicho ecológico, a gente acabou de ver, é o conjunto de atividades que um determinado organismo, que uma determinada espécie desenvolve no ecossistema, o habitat, ele é um fator que está envolvido dentro do nicho. Então, quando eu penso em nicho ecológico de organismo, o habitat é um dos fatores, é uma das dimensões consideradas dentro desse nicho ecológico. Então, o habitat faz parte do nicho ecológico. É importante a gente ter bem claro essa diferenciação, né? Nós temos aqui as libélulas e o habitat natural, né, dessas libélulas. Então, o habitat é uma parte do nicho ecológico dessas libélulas. Ecossistema, nosso próximo conceito. O ecossistema ou os ecossistemas, eles são as unidades funcionais básicas da ecologia. Toda vez que a gente pensa em um determinado ambiente, a gente fala naquele ecossistema, naquele ecossistema. Então, ele é a unidade básica para a gente pensar relações ecológicas. Ainda é conhecido, né? Ainda é entendido como um conjunto coeso e contínuo entre as relações de fatores bióticos e abióticos. Então, é um conjunto coeso e contínuo de fatores bióticos e de fatores abióticos, onde os fatores bióticos são os seres vivos e os fatores abióticos aí são as condições ambientais, temperatura, salinidade, precipitação, relevo, clima, enfim, né? Diversos fatores ambientais que não incluem os seres vivos, né? Os fatores abióticos, é importante a gente lembrar que também podem ser conhecidos como biótopo, né? Biótopo. E não é possível saber exatamente onde termina um ecossistema e onde começa outro. Então, nós temos diversos ecossistemas, a gente tem inúmeros ecossistemas espalhados pelo planeta Terra e a gente não consegue delimitar com uma linha aonde termina um e aonde começa outro, os limites perfeitos, as margens perfeitas. A gente não consegue fazer essa definição, né? A gente consegue ver regiões de transição entre um ecossistema e outro, mas a gente não consegue ver bem delimitado essa marca, né? Então aqui a gente tem, né, exemplos de ecossistemas, aqui nós temos os fatores abióticos, como a água, né? Qual que é a salinidade dessa água, a temperatura dessa água, né? Se tem correntes marítimas ou não, se tem a incidência do vento, enfim, diversas coisas, diversos fatores. E a gente tem os fatores bióticos, né? Nós temos aqui as plantas e nós temos também animais, mas também temos as bactérias, também temos os fungos, uma diversidade aí de seres vivos e também uma diversidade de fatores ambientais interagindo, formando um ecossistema. E falando em zona de transição, esse é o nosso último conceito, que é ecótone ou ecótono. O que são os ecótonos? Eles nada mais são do que justamente as zonas de transição, as faixas de transição entre um ecossistema e outro. Então, é essa região transitória entre um ecossistema e outro. É importante mencionar que no ecótono, né, como ele é uma região de transição, a gente possui uma maior diversidade de organismos
dentro do ecótono do que entre os ecossistemas separados. Então, se a gente pensar ecossistema 1, ecossistema 2, então existe uma transição entre o ecossistema 1 e 2. Se a gente pensar, a biodiversidade ela é mais rica na transição do que nos próprios ecossistemas em si, beleza? E um exemplo, né, clássico são os ecótonos do bioma Pantanal. O Pantanal é aquele bioma que representa uma transição aí entre, né, sul, sudeste e norte do país. Ele compõe aquelas regiões alagáveis, né, onde nos períodos de seca o nível dos rios dá uma baixada e nos períodos de cheia, né, os rios sobem e alagam grandes áreas. Então, por ele possuir essa diversidade de ecótonos, essa quantidade de ecótonos, eles possuem uma biodiversidade imensa, né? Que é a biodiversidade aí do Pantanal, muito conhecida. Beleza? Esse foi o nosso encontro sobre alguns conceitos importantes dentro da ecologia. Espero ter te ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!